tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. E nesse momento recebemos o Sr. Rafael Papa para a palestra da tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Coisa boa. Quando a gente lê o livro Céu e Inferno, e a gente se debruça sobre uma dessas obras da codificação de Allan Kardec, que nos trouxe a chave para entendermos o Evangelho de Jesus, nós tiramos
algumas informações, extraímos algumas informações importantes. E uma das mais importantes que Chico Xavier nos instrui é a importância do tempo, no tempo, na roda das existências terrenas e espirituais. Então eu agradeço vocês todos por estarem dividindo o tempo de vocês comigo. Agradeço a Silvana, ao Ricardo, meu pai que me trouxe até aqui a cidade hoje, a Ana, o Luiz, o presidente da casa, a sustentação. Todos nós precisamos, não sei seu nome, Liliane. Até estranho chamar alguém de sustentação, né? Indelicado. E agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Também falar um pouco, antes de abrir os estudos, que hoje a gente entra numa ampliação do entendimento da parábola do filho pródigo, que é um dos estudos mais ampliados, cheio de contextos de Jesus, reverenciar a nossa querida rede Amigo Espírita, que está aqui hoje, através do nosso amigo Zé Aparecido. A rede Amigo Espírita hoje, ela alcança praticamente 17 milhões de pessoas por ano dentro de suas casas, né? Tem inúmeros estudos doutrinários seguindo a linha de Allan Kardec e também de outros livros, né, da obra de Francisco Cândido Xavier. E em nome dessa rede Amigo Espírita, da sustentabilidade, nós trouxemos e criamos o livro Parábolas de Jesus, que tem pessoas que conhecem pouco o Evangelho. Haroldo Dutra Dias, grande amigo, Raul Teixeira, Simão Pedro, Arthur Valadares, Andrei Moreira, que abriu o livro com um prefácio, Ana Guimarães e tantos outros amigos que nos ajudaram a compor essa obra, e fica a nossa gratidão, né? Porque foi uma obra feita a muitas mãos e a gente vem falar das parábolas aqui hoje, né? Então, eu sou organizador e tenho textos nesse conteúdo, né? Para falar dessa parábola, eu trouxe aqui um texto da carta de Paulo, que ele fala a Colossenses, capítulo 2, versículo 8, que ele diz o seguinte: dando um alerta a todos nós, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que esse fundamento nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não no Cristo. Então ele fala, tenham cuidado. A gente colocou no nosso livro, bem na introdução, a questão 627 do Livro dos Espíritos, que nos amplia um pouco o conceito do Evangelho de Jesus. Ele diz, uma pergunta que todos nós nos fazemos, talvez todos os dias: já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? O senhor já tem o Evangelho, que é o nosso sol da imortalidade? O senhor já dispõe do Evangelho de Jesus? Para que eu preciso de mais um ensino? Terão eles mais alguma coisa a nos ensinar? E os Espíritos respondem. Muitas vezes a palavra de Jesus era alegórica em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora é preciso que a verdade seja inteligível a todos. É necessário explicar, desenvolver aquelas leis, já que muitíssimos são as que compreendem e menos ainda as que praticam. Nossa missão dos Espíritos da Codificação é de abrir os olhos e os ouvidos a todos, para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, que da religião e da virtude só guardam a aparência, a fim de ocultarem suas torpezas. Então,
o livro dos Espíritos nos sugere uma caminhada e um convite para que possamos colocar na nossa paisagem mental o que Jesus viveu naquelas épocas. Porque um dos objetivos da doutrina espírita, segundo Emmanuel, e que a gente vai descortinando ao longo da introdução, é de restaurar a verdade evangélica. Porque nós estamos revisitando o Evangelho, talvez não pela primeira vez. Nós estamos revisitando o Evangelho com outros objetivos. Saindo da sua leitura apressada, indo para uma leitura mais dinâmica e espiritual. Certa feita, o Divaldo Franco, recebeu a visita de um homem e ele falou para ele: olha, eu vou provar para você que Jesus era alcoólatra. Jesus era alcoólatra. Então, naquele momento, Divaldo ficou assustado e falou: que tese é essa? Jesus alcoólatra? Como pode isso? E ele ouviu, ele estava com uma Bíblia debaixo do braço, né? Então, naquele momento, o homem disse, tem um trecho do Evangelho que diz: Jesus transforma a água em vinho, e outro trecho logo depois que diz: quem é meu pai e quem é minha mãe. Então já está inferindo que Jesus era alcoólatra. Olha só, se você faz uma leitura apreciada, você acha que Jesus está incentivando a bebida. Você acha que Jesus está incentivando o consumo de vinho? Então você tem que ter um olhar mais calmo, menos apressado quando a gente faz a leitura do Evangelho, né? O que a gente vem aprendendo é isso. Olhar o Evangelho com os olhos espirituais. Seguir a orientação do Espírito da Verdade. E agora olhar o Evangelho sob um outro ponto de vista. Revisitar aquelas passagens com um lado científico, filosófico e religioso nas nossas mãos. Nós temos um banquete espiritual. Só que esse banquete espiritual precisa ser consumido. Precisa ser tomado e aplicado nas nossas vidas. Só que sabemos que não é fácil isso. O médium Roberto Lúcio de Belo Horizonte, um grande médium, muito sério, ele disse que a diferença dele para os pacientes psiquiátricos do Hospital Espírita André Luiz, de Belo Horizonte, a diferença dele para aqueles pacientes é que ele tem a chave, né? E a diferença que nós, expositores, temos para vocês é que a gente está em pé. Porque a vida de todo mundo é confusa, a vida de todos nós temos aflições, temos perdas, temos dificuldades que permeiam nossa existência. Não podemos negar que elas existem. Não podemos negar as nossas imperfeições. Mas também não podemos negar que somos filhos de Deus. De um Deus amoroso, de um Deus acolhedor, de um Deus que é muito mais libertador do que qualquer outra coisa. E a parábola do filho pródigo, ela é contada por um evangelista muito especial, que é o evangelista Lucas. Porque Lucas, ele tem um trato especial com o Evangelho. Ele olha para o Evangelho com uma riqueza muito maior do que os outros. Quando a gente fala de João Evangelista, a gente vê ele enaltecendo a figura do Cristo. Cristo é o caminho, verdade e vida, ele é o pão da vida, e tantas outras expressões que João Evangelista se direciona a Jesus. Mas quando a gente fala de Mateus e Marcos, nós vemos dois apóstolos que falam de Jesus de uma forma muito objetiva. Olha, eu tenho que andar até ali, eu vou ali, dou a volta e chego. Só que Lucas é diferenciado, ele coloca uma pimenta artística. Ele desenvolve conceitos com base na lei moral de Jesus. E a gente pode perceber isso, por exemplo, na parábola da ovelha perdida. Aqui ele diz:
Lucas diz: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Olha, ou seja, ele está colocando um tom a mais. Ele está colocando uma nota musical. Ele está fazendo uma pintura artística do Evangelho. Porque vamos fazer a mesma leitura de Mateus? O que acham vocês? Se alguém possuir 100 ovelhas e uma delas se perde, deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ficará mais contente. É o objetivo. Achou a ovelha e ficou contente. Já Lucas não, ele fala de colocar a ovelha nos braços. Ele fala de levantar e fazer glória a Deus. De um gesto de conexão com o Senhor da terra. Então, é um evangelista diferenciado. E não foi à toa que ele escreveu a parábola do filho pródigo. O único evangelista que escreve a parábola do filho pródigo e a do bom samaritano, que são parábolas cheias de enredos, cheias de personagens, para nos ilustrar as verdades divinas. Então ele usa todos os contextos, todos os personagens. Lucas, no seu evangelho, no estudo que eu fiz, ele contempla quase 20% de parábolas do seu evangelho. 20% é muita coisa. As pessoas que trabalham no campo científico, não sei se tem pessoas aqui que trabalham nesse campo, quando fazem uma amostra, escolhem de 1 a 3%. Para significar uma amostra geral. Lucas expressou 20% do seu texto em parábolas de Jesus. É extremamente significativo. Quem estudar, nós podemos ousar dizer, mas sem certeza, que quem estudar as 44 parábolas de Jesus, estará estudando todo o Evangelho. Podemos inferir cientificamente que se nós estudarmos todas as parábolas, nós estaremos estudando todo o Evangelho. Porque muitos de nós, quando vamos estudar o Evangelho minucioso, falamos: nossa, mas é muito grande, falta muito tempo, eu não vou conseguir estudar. Começa pelas parábolas. Porque as parábolas têm conceitos de justiça divina, têm conceitos de humildade, têm conceitos de caridade, têm conceitos de conexão com Deus. Tem conceitos mais variados. Então a gente precisa se aprofundar nesses conteúdos para que nós possamos alcançar a moral que Jesus quis nos ensinar. Todos nós. Todos nós. Então o trabalho é esse. A parábola do filho pródigo, ela é tão importante, porque depois que eu li o autor John MacArthur, o autor americano, eu percebi as parábolas de outra forma. Não de uma forma diferente que a doutrina espírita explica, mas a parte contextual, a parte científica, a parte que atende, a parte artística. Por exemplo, ele narra, por exemplo, que Shakespeare, por exemplo, tomou emprestado parte da trama e alguns motes da parábola do filho pródigo e os adaptou em O Mercador de Veneza e Henrique IV. O mundo conheceu novamente a parábola do filho pródigo através das mãos de Shakespeare e de muitos outros. Ele diz que Sergei Prokofiev produziu a história em forma de balé. Benjamin Britten a transformou em ópera. Do lado oposto do espectro musical, o cantor Hank Williams gravou uma música chamada The Prodigal Son, comparando a volta desse personagem às alegrias celestiais. A parábola do filho pródigo está em todas as partes. Ela está na ópera, ela está no balé, ela está na religião, ela está na ciência, ela está em muitos aspectos que a gente vai ver nessa tarde de hoje. Então, nós fazemos um convite para voltarmos
ao Evangelho, no seu capítulo 9, nas nossas telas mentais, capítulo 9, versículo 51, quando Jesus propõe aos apóstolos voltar a Jerusalém. No final do seu segundo ano de ministério público e no início, entre o final e o início do terceiro ano. Porque naquele momento ele já era cercado e observado pelos fariseus da época. Então ele precisava dizer as coisas de uma forma muito mais simples, sem afetar os corações que eram resistentes ao que ele dizia. A maior parte das parábolas de Jesus foram ditas nesta época, quando ele sofria resistências religiosas, quando ele não poderia falar o que ele precisava dizer, e criou alegorias, criou enredos para não ferir os corações, mas também sem deixar de ensinar os pecadores, todos os tipos de pecadores que iam atrás de Jesus. Então ele apresentou o conteúdo para os discípulos e apresentou o mesmo conteúdo para os seus opositores. Porque se ele falasse que o filho mais velho da parábola eram os publicanos, eu acho que ele já seria condenado. Porque o filho mais velho da parábola de Jesus eram os fariseus da época. Perdão. Então se ele dissesse que o filho mais novo são os publicanos e pecadores, e o filho mais velho são os fariseus, ele já seria rechaçado. Ele já seria tirado. Obviamente que ele não se permitiria, porque ele tinha uma programação espiritual perfeita, um espírito puro que veio à terra, né? O verbo encarnado, como João Evangelista chama. Obviamente que ele não se permitiria, mas ele não poderia dizer na frente de um fariseu que ele era o filho mais velho, ou que ele estava atrapalhando que as pessoas chegassem aos reinos de Deus prometidos. Então ele tinha que falar em parábola. Era a única forma. E a gente precisa conhecer o que acontecia naquela época, por que ele disse aquelas coisas, que contexto ele colocou para cada situação. Então Jesus, como diz Emmanuel no livro Consolador, quem faz arte é um médium de Deus. E qual médium de Deus mais perfeito que esteve na terra? Jesus. Então ele pinta a parábola do filho pródigo, ele cerca dos personagens para nos ensinar. E a primeira passagem dessa parábola é a seguinte: e disse ainda, um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu o bem entre os filhos. Guarda isso, entre os filhos. Ele não deu só para o mais novo, né? Mas ele fala do mais novo. Porque a partir do momento, por exemplo, Deuteronômio dizia que se o filho pedisse algo para o pai naquela época, com relação à herança, ele poderia ser suscetível de apedrejamento. Era uma desonra enorme. Era um fato de desobediência. O termo pródigo no grego é azotos. E azotos quer dizer dilapidação. É você dilapidar um bem. É você desobedecer também às leis de Deus. Então, nesse momento, Jesus apresenta outro tipo de pai. Um pai que dá a liberdade para ele escolher. Embora naquela época não existisse tal liberdade. Porque a lei de primogenitura de Moisés não permitia que a herança fosse dividida antes da morte do pai. Salvo
exceções. Então ele pedia parte da herança, era uma desobediência às leis da sua época. E, trazendo sobre o ponto de vista espiritual, o que nós temos? Livre-arbítrio. Todos nós recebemos como herança de Deus o livre-arbítrio para agirmos da forma como quisermos dentro da nossa faixa de ação. Livre-arbítrio é limitado. Né? Nós somos espíritos imperfeitos, ainda não sabemos a natureza íntima de Deus, ainda não enxergamos Deus como Ele é, mesmo conhecendo a doutrina dos espíritos, porque as nossas imperfeições não permitem que possamos enxergar essas leis, como elas são. Então nós temos uma vaga ideia do que seja. Porque uma coisa é nós conhecermos as leis de Deus, outra coisa é nós sentirmos as leis de Deus. E o filho pródigo, a partir do momento que ele pede a parte da herança dele, a gente entra em outra questão, que se refere aos nossos dias. Quando nós não seguimos as leis de Deus, nós somos filhos pródigos. Quando nós desobedecemos as leis de Deus simbolizadas, materializadas por Jesus, nós somos o quê? A partir do momento que nós decidimos olhar para as nossas vidas e falarmos, eu vou sozinho. A partir do momento que nós decidimos olhar para as nossas vidas e falarmos, eu dou conta sozinho. A partir do momento que nós falarmos, eu não perdoo nunca. A pessoa faz um post no Facebook dizendo que estava no shopping X de São Paulo. Você vai para o Y. Porque eu não perdoo nunca. A partir do momento que eu olho para as leis de Deus e faço a manifestação contrária a essas leis de Deus, que são os pedidos de Jesus para a humanidade, eu sou filho pródigo. Filho pródigo não é apenas aquela pessoa, isso o Emmanuel explica para a gente, não é aquela pessoa que dilapidou toda a sua fortuna. Não é aquela pessoa. O filho pródigo ele pode estar dentro de um rótulo religioso. Pode estar dentro. O filho pródigo ele pode estar dentro de um avental de um cientista. A partir do momento que ele constrói uma bomba nuclear para aniquilar outro país. Não diz as leis de Deus, não matarás? Não diz as leis de Deus que nós não devemos tirar a vida do outro? Que nós não devemos tirar a esperança do outro? Então nós temos que ampliar os nossos conceitos de leis divinas, porque elas nos cercam através do seu fluido cósmico. As leis divinas são diferentes da minha dieta. Eu falo para vocês, comecei minha dieta. Eu estou enganando vocês. Né? Eu, Zé Aparecido. Começamos a dieta. Mas ninguém me vê de madrugada, pegando o brigadeiro, me alimentando com pudim. Não, ninguém viu. Talvez um ou outro dedo duro, né? Mas é diferente. Porque o próprio Paulo diz na carta aos Hebreus que Deus vê a nós como nós somos. O Espírito chega perto, pudim, né? Ele vê de onde ele estiver. A força do pensamento chega até a mim. Então eu só estou enganando a quem? A mim mesmo. Quando Paulo fala da nuvem de testemunhas, ele está se referindo aos espíritos que nos cercam.
Mas não está falando de uma forma de nos amedrontar. Mas diz sim de nos informar. Quando a gente faz uma procura no Livro dos Espíritos, quantas vezes a palavra responsabilidade aparece lá? 29. Eu não contei. Temos hoje um aplicativo que faz contagem, então eu não tenho nenhum mérito sobre isso, eu só usei o aplicativo. Né? Nossa, o cara estudou tanto, né? Que ele sabe quantas... Coração, por exemplo, no Novo Testamento são 89. Então a gente sabe. Então, né, eu não sou o Mr. M também, querendo revelar conceitos de expositores, né? Mas nós temos que adquirir um conceito muito maior, que é o de responsabilidade. Eu sei qual é a lei divina e eu sei a minha responsabilidade perante essa lei. Mas sem medo de Deus. Sem medo de Deus. Porque conta-nos a parábola que ele pega a parte da herança dele e vai para uma terra distante. Nesse momento aqui, Jesus, ele fala a parábola do bom samaritano dentro da parábola do filho pródigo. O que acontece na parábola do bom samaritano? E desce um homem de Jerusalém. Jerusalém é o centro de quê? Da adoração de Deus, da conexão de Deus. E vai para uma terra distante, chamada Jericó. E lá, nessa estrada, ele é assaltado. Assaltado porque a estrada é perigosa. Hoje, você andar naquela estrada, tem que ser muito corajoso. É igual você vestir uma camisa do Palmeiras e entrar na torcida do Corinthians. Tem que ser muito corajoso. Porque eles avisavam, não ande por essa estrada. Quantas vezes na vida as pessoas dizem para a gente, não anda por essa estrada. Quantas vezes na vida dos nossos pais, que têm mais vivência, experiência, por mais conhecimento ou menos conhecimento, mais instrução ou menos instrução, ou amigos próximos que gostam de nós, falam, meu filho, não faz isso. Porque nós descemos da conexão com Deus e vamos para Jericó. Por isso Jesus era visto em Jericó o tempo inteiro. Era um imã. Porque Jesus se aproxima de pecadores. Ele falou, ele não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu estou me aproximando das pessoas que mais precisam de mim. Então, se ele se materializasse aqui hoje, eu não sei como é esse processo, ou como seria, eu não entendo tanto, mas ele estaria onde hoje? Onde ele estaria hoje? Entre os pecadores. E todos nós somos o quê? Anjos? Tem algum anjo aqui, gente? Qual é o nome do Senhor? Tomil? Tomil, né? Sabia que o Senhor vai ser um anjo? Oi? O Senhor vai ser um anjo. Já informaram para o Senhor isso? Ah, vai ser. O José Aparecido vai ser um anjo. Ó, a Ana vai virar anja. E o mais estranho, o seu pior inimigo também vai virar um anjo. Por quê? É determinismo divino. Nós todos vamos virar anjos, querendo ou não. Porque a vida é igual um toboágua. Você vai subindo as escadinhas. Você já foi em parque aquático? Eu morro de medo de altura. Para cá eu tive que vir de carro. Se eu tiver que evitar um avião, estou feliz. Você chega na ponta da toboágua, o que você pensa? Volto. Deixa eu voltar. Fala, não tem como. Porque a vida te impele. Fala assim, meu amigo, é hora de você evoluir.
É hora de você perdoar. Aí você fica lá com as pernas bamba no toboágua para perdoar o pai, achando aquilo algo ruim. Mas sendo que a libertação que o perdão oferece é extraordinária. O impacto do perdão na vida das pessoas já está virando problema de saúde pública. Se nós continuarmos brigando uns com os outros e não exercendo um pedido de Jesus, o pedido é dele. Perdoa 70 vezes 7. Nós vamos somatizando no nosso corpo físico essas mágoas. E vamos adoecer. Vamos ficar gripados toda hora. É gripe? É. É estomatite? É. É faringite? É. É, Deus me... Tudo. Então as doenças, porque depois que ele vai e dilapida todos os bens, ele começa a passar por privações. E por uma grande fome. Só que vasculhando a Gênesis, a gente descobre algumas coisas. A grande fome nas épocas de Jesus e pestes e fome significavam castigos divinos. Castigos divinos. Hoje a doutrina dos Espíritos, isso está lá em Gênesis 10, versículo 12, quando Abraão sai para o Egito, por conta de uma grande fome. Né? Adão e Eva têm todo o simbolismo do pecado, né, que é o outro castigo divino, mas a fome, primeiramente, foi constatada em Abraão. Depois outras pestes. Jesus fala dessa fome, mas porque na época dele as pessoas acreditavam em castigos de Deus. Que um ser humano mais evoluído, talvez, de barba branca, que matava pessoas, crucificava. Que tinha como desejo aplicar a sua justiça perante as criaturas. Só que hoje a gente já começa a perceber por outro lado. Essas privações, tanto materiais quanto emocionais, são duas. Tem gente que está passando privação material, mas tem gente que está passando por privação emocional. E a dor é profunda em ambas. Porque, como diz Leon Denis, nós, no diálogo persa, nós estamos à frente de um grande supermercado, que são as leis de Deus, e estamos na porta morrendo de fome. Porque dentro do mercado é tudo de graça. Tudo o que nós precisamos para sobreviver e para evoluirmos espiritualmente, você não precisa de muita coisa. Precisa de grandes viagens, né? O Instagram recentemente retirou as curtidas da sua rede social. Porque os que não têm curtidas se ficavam deprimidos. E os que tinham muito se achavam. Ah, eu tenho muita curtida, eu sou bom. Eu não tenho curtida, nossa, estou valendo nada. É o famoso efeito missing out dentro da psicologia. Algum psicólogo aqui? Cadê os psicólogos, gente? Aí opa. Espero um dia ser como vocês. Né? O efeito missing out. A pessoa vai se perdendo. Ela vai olhando o outro. Você levanta, 8 da manhã, tropeça na cama. Vai escovar o dente e acabou a pasta. Toma o café da manhã, tem uma dor de barriga. Briga com a esposa. Isso. A sogra entra no meio.
chega no trabalho e encontra o chefe, te olhando de cara feia. Tem um dia terrível. Aí você volta para casa, pega um trânsito de 3 horas. Pelo menos quando eu morava no Rio de Janeiro, eu padecia desse sofrimento. Aí você abre o Facebook e tal, alguém lá, gratidão. A vida é maravilhosa. Aí você fala, minha vida não vale nada. Não vale um centavo. Tem gente feliz e eu estou aqui. Né? Na verdade, todos nós estamos sofrendo, gente. Por quê? O problema do ideal suicida e depressivo é achar que é vergonhoso sofrer. Já viram no Instagram em algum lugar? Eu estou deprimido há 4 meses. Eu briguei com a minha esposa. Não, a gente põe as fotos, mas é óbvio que ninguém quer mostrar também problemas, né? Mas também você desacerbar essa cultura do selfie, né? Colocando a sua vida, Outro dia eu trabalho na Universidade Federal de Juiz de Fora e teve uma professora que se afastou por saúde. Só que eu estava olhando e falei, gente, não é possível. Ela só põe foto de gratidão. Eu trabalho no núcleo assistencial também, lá no Juiz de Fora, tem um monte de psicólogo. Por isso que eu gosto tanto, estou fazendo o curso. Falei, mas não pode ser. A pessoa está se afastando por depressão, mas eu só vi foto bonita. Aí você toma um susto. Por quê? A gente quer apostar uma vida que não existe. É a dilapidação espiritual. A gente sustenta nos ombros uma vida que não tem. Tem que estar todo mundo muito feliz. Todo muito certinho. Todo muito comportado. Não é a vida. A vida ela tem vitórias e tem derrotas. Para a gente entender o filho pródigo, a gente tem que entender que a vida tem derrotas. Mas também tem muitas vitórias. Como acontece em algumas tribos na África. A pessoa comete um erro. Ela é arrastada até o meio da tribo. A gente já pensa no apedrejamento. Vai ser apedrejado. Não. 2 dias seguidos, aquela criatura recebe ofensas positivas. Você é bom nisso, você é bom naquilo, você é bom nisso, você é bom naquilo. Para ela ressignificar que ela não é só ruim. Porque quando nós erramos, a gente só olha o lado ruim da coisa. Porque um fracasso material, um fracasso é duro, gente. Perder tudo é muito duro. Mexe com tudo que a gente tem de orgulho. Mexe com tudo que a gente tem de vaidade. Porque a gente, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, como ficar bem aos olhos dos homens e de Deus ao mesmo tempo? O problema não é a perda. O problema é o que acham da perda. O que dizem da perda. Quando a gente senta, e isso me deixa muito triste, no Natal, quem está com o emprego melhor? Quem vai fazer a melhor viagem? Quem está recebendo o melhor presente? No dia do aniversário de Jesus. Quando nós deveríamos estar pensando quando Jesus deveria ou nasceu em nós. No dia do aniversariante. Depois faça um teste no Google, Natal, para você ver o que aparece. Na 5ª página aparece Jesus, na 5ª. Você até cansa, desgasta o mouse. Porque Jesus é o personagem que deveria mais vigorar nas nossas existências. Porque Ele é o alimento das privações. Das privações espirituais
e das privações materiais. E quando nós decidimos viver na terra e sermos moradores, como o Espírito Pascual do Evangelho e Espiritismo explica, nós somos moradores da terra. Nós escolhemos morar. Aí a gente briga por herança, a gente briga por política, a gente briga por tudo. Mas quando a gente decide no coração ser viajante, a gente deixa as coisas passar. Espera o momento adequado para falar. É difícil, né? Esperar o momento adequado para falar. Faz uma prece, vai para o chuveiro sem gastar e acabar com a humanidade. Esfria a cabeça. Porque a gente padece. Porque diz, poucos dias depois, ele gastou tudo, passou por grandes privações, porque veio o processo de tomada de consciência, ele cai em si, que é o verdadeiro processo de arrependimento. O processo de arrependimento é extremamente importante, porque antes dele se arrepender, está aqui escrito, ele se consorciou, tem um grego caloar, ele colou, até uma gíria, né? Vou colar em alguém. Vou me colar com um cidadão. E o cidadão na época de Jesus era uma pessoa de privilégios. Era uma pessoa que materialmente ele tinha muitos privilégios e muitas vantagens. Antes dele se arrepender dos erros, ele colou no cidadão. Isso mostra a nossa zona de conforto. Antes de repararmos os erros e antes de percebermos os nossos erros, nós ficamos na zona de conforto. E até comendo com os porcos, que na época de Jesus era algo muito impuro. Se você visse alguém comendo porco, ele precisava passar por um processo de purificação. Está lá em Levítico. Então, apacentar porcos era pior do que ser escravo, porque o escravo tinha mais vantagens do que os apacentadores de porcos. Então, ele foi no túnel, ele desceu, ele foi para o fundo do poço. Em Israel, a função mais detestada era apacentador de porcos. Só que às vezes na vida a gente precisa descer no fundo do poço. Beijar o fundo do poço para dar um impulso. Porque quando a gente perde tudo, ou quando a gente perde sentido da vida, a gente se sente muito culpado. E hoje a ciência, pela primeira vez essa semana, descobriu que existe uma exata relação entre culpa e depressão. Neuroimagens, escaneamentos funcionais, ressonâncias magnéticas do cérebro mostraram que pessoas com uma grande porcentagem de culpa, quando se sentem culpadas, geram depressão. Antes não tinha nenhum outro exame. Não tinha exame. Você detectava pela conversa. A pessoa está triste, está feliz. Essa tristeza é patológica, essa tristeza é contínua. Mas hoje a ciência já traz para nós o que a doutrina espírita já nos explica. Porque se eu vou contra as leis de Deus durante muito tempo, eu começo o processo depressivo. Quando eu faço um churrasco, sem nenhuma apologia, com bichos. Se eu jogar o carvão e botar fogo, se eu coloco a mão nesse fogo, o que acontece? Biologicamente, minha mão diz, você está com a mão queimada. Tira a mão. A mesma coisa acontece com a culpa. A culpa é um aviso. A culpa é uma notificação para o seu espírito de que você não está seguindo os caminhos corretos. Graças a Deus ela existe.
porque é ela que nos traz de volta para Deus. Se ela não nos avisasse que estamos faltando com perdão, se ela não nos avisasse que nós estamos faltando com caridade, que nós não estamos sendo mais humildes, nós estaríamos ferrados. Por isso que Paulo fala, dê graça a tudo. Porque tudo que acontece é um motivo bom. Tudo que acontece tem uma explicação. Então ele se consorcia aos porcos, ele apacenta porcos, porque antes do arrependimento vem o remorso. Aí é o momento que ele se arrepende, o filho pródigo, ele toma o destino da vida dele, e ele relembra-se os bons momentos ao lado do pai, de quando ele era mais feliz, de quando ele era mais alegre. E a partir do momento que ele gera essa energia no peito, no coração, frente a essa suprema inteligência que é Deus, tudo acontece de positivo. A vida dele se transforma. Porque ele vai embora, ele se levanta, ele se arrepende. Só que o arrependimento precisa ser sincero. Quando você identifica uma fragilidade, esse arrependimento ele precisa ser sincero. Igual no livro Nosso Lar. Nas portas de Nosso Lar passa uma moça, uma senhora, que havia desencarnado, estava em situações precárias e André Luiz queria ajudar. André Luiz queria sair nas portas de Nosso Lar para trazer a pessoa para dentro. Eu que cometi tantos erros, voltei, vim para cá, por que ela não pode? Aí o porteiro chamou, então vamos lá conversar. Vamos lá conversar com ela. O porteiro falou para ela, você está vendo esses 58 pontos pretos? Estou. Então, foram os 58 abortos que a senhora fez no seu consultório. Quando ele falou isso, ela se rebelou, não aceitou. Eu fiz isso? Não sei o quê, foi embora. Porque ela não queria ser ajudada. Ela queria se manter perante os erros. E, gente, não tem jeito. O despertar é único. Você pode estar vendo o seu filho indo para o pior caminho do mundo. Mas é ele que vai despertar. Essa é a dor de uma mãe, de um pai. Você não sabe o que fazer, mas você só quer o melhor para ele. Porque a dor é como um processo. Quem aqui tem filhos? Só? Só eu não, então, né? Você lembra da época que você levou ele para tomar a vacina de sarampo? Não era uma choradeira? Aí, ó, aí um aí. Prova, né? A vacina dói. Às vezes nem dói tanto. A gente que é chorão, ainda mais filho homem, né? Que é chorão em dobro. Tá com dor aqui, já desencarna. Então, você deixaria de levar ele, esse rapaz aí? Ele já foi filmado, né? Esse rapaz aí. Aí vai ficar famoso. Ao vivo na Rede Amigo Espírita. Alguém que vai tomar vacina de sarampo. Você deixaria de levar ele para tomar a vacina? Sabendo que é bom para ele? Por que Deus vai deixar que a gente não encarne e passe por alguns sofrimentos? Se nós estamos sendo curados agora. Eu não sei a dor de nenhum de vocês aqui. E nem a profundidade das histórias. Quando a gente estuda psicologia, a gente vê que as histórias são bem difíceis. Então a gente não pode julgar a história. Mas a dor é um processo de cura. Para que a gente desperte para a conexão geral com Deus.
Porque ele vai. A partir do momento que ele se arrepende, ele corre nos braços de Deus. Ele corre nos braços do Pai, que naquela época era um ancião. Alguém já viu um ancião correndo? Mas aquele corre. Está aqui. Geralmente naquela época, quem beijava a mão de pai era filho. Quem beija e deixa até saliva. Você lembra aqueles cachorros São Bernardo? É o pai. Lâmbira. Né? Deixa ele todo lambuzado. Beija pescoço, aí. Por isso que Jesus é um artista, né? Então ele se enche de compaixão. Ele se aproxima do filho. Ele só quer que arrependa. André Luiz, quando estava no umbral, ele só precisava fazer uma oração. Só uma. Quando ele fez, o que aconteceu? Apareceu Clarence, Lísia, não sei o quê. A vida foi modificando. Então, talvez, quando nós façamos orações, quando nós entregamos esse amor de Deus, Ele vem e coloca sandálias em nós e uma aliança. A sandália por quê? Naquelas épocas, apenas os escravos e os servos andavam descalços. E quando você colocava uma sandália a alguém, era um status social elevado. Então Deus está dignificando aquele filho que voltou. E a aliança é o símbolo de união, criador, criatura. É uma aliança. É a aliança que nós estamos buscando desde o Antigo Testamento. Cada revelação vem para nos relembrar dos ensinamentos de Deus. Os profetas, Jesus, o Espiritismo e outras religiões que de forma espaçada também são significativas. No Livro dos Espíritos está lá escrito: nenhuma religião é desprezível. E para... A gente tem até 5. E para a gente entender e sentir esse amor de Deus, nada melhor do que entender o amor de Jesus perante Saulo, às portas de Damasco. Quando Emmanuel narra o encontro de Jesus com aquele assassino. Quando ele narra esse encontro. E é lindo para a gente. Emmanuel narra para a gente de forma poética. Sente-se envolvido por luzes diferentes de tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina. Intimamente considera-se presa da inesperada vertigem do esforço mental, persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir o socorro dos companheiros, mas não os vê. Apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Mas a confusão de sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal. Ao desamparo, sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados. E no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam os ombros a Nazarena, os olhos magnéticos e emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza em Saulo. Esse é Jesus. Esse é o amor de Deus que cobre uma multidão de pecados. Através das mãos de Saulo de Tarso, que era um assassino,
Jesus fez maravilhas pelas mãos dele. Então todos nós temos direito de recomeçar. Todos nós temos direito de reescrever as nossas histórias. Todos nós vamos tombar do animal. Todos nós vamos fracassar. Não há evolução sem fracasso. Não há evolução sem queda. Kardec fala: queres conhecer as leis divinas? Olha a natureza. Então vamos olhar a criança aprendendo a andar. Ela primeiro dá os primeiros passos olhando para o pai. Depois vai dando passos mais sólidos, mais constantes, mais seguros, mas ela cai. E assim somos nós. Nós caímos nas nossas fragilidades, mas somos sempre amparados por Deus. E se a figura do filho pródigo, algum dia, o filho mais velho, disser para você que você não tem direito de recomeçar, que você não tem direito de voltar à casa do pai, não se deixe enganar. Porque todos nós temos direito de recomeçar. Se alguém na sua família não deseja que você recomece, recomece por si só. Refaça a sua história. Se alguém da sua família disser, você não pode recomeçar, não aceite. Se alguém disser, você é um criminoso, não aceite. Aceite a bondade de Deus nas nossas vidas. Não é porque você cometeu um equívoco que você deixa de ser um filho de Deus. E ninguém tem o direito de impor nada a ninguém. A questão 841 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta sobre distorcerem as verdades divinas. Os Espíritos respondem: apenas o amor e a fraternidade deve ser imposto ao outro. Só. Ninguém deve impor nada a ninguém. O juiz é o GPS, já está lá. Está na consciência de cada um de nós. E esse GPS é que norteia a nossa existência. Temos que respeitar os erros, porque um dia também vamos cometer os nossos, se já não cometemos. E temos que bater palmas para perdão. Temos que bater palmas para processos de reconciliação de milhares de anos. O próprio Kardec disse, não são as terras que vão tremer, mas são os nossos corações que teremos terremotos emocionais. Terremotos emocionais estes que nos farão passar por privações. Que possamos seguir o auxílio do Cristo, que possamos seguir essa centelha divina que está dentro de nós e buscar as respostas, que possamos ter na figura do filho pródigo a nossa chance de redenção espiritual, porque se o Emmanuel evoluiu espiritualmente, a gente também pode. Se o Saulo evoluiu espiritualmente, a gente também pode. Se o espírito de Herodes, no livro A Solar de Apolo, psicografado por Zilda Gama, que é uma médium seríssima, evoluiu, nós também podemos. Porque ele reencarna, para a gente fechar, como Vicente de Paulo. É só abrir o Livro dos Espíritos que você vai ver lá, Vicente de Paulo. Porque todos nós podemos ter chance de reparar. Todos nós temos direito, por Deus, de seguir os caminhos da paz e do amor. E que nós todos possamos nos unir como filhos pródigos e irmos juntos. Porque a caminhada de braços dados
é muito mais leve. Jesus ensinou isso através do sirineu. Sirineu, possamos ser mais sirineus na vida dos outros. Que ao invés de julgarmos, possamos levantar essa cruz dos outros. Ajudar a levantar alguém no momento de uma dificuldade. Alguém pego pela lei de causa e efeito, quando bateu na porta. Que nós possamos tornar Jesus senhores dos nossos corações, apesar das nossas fragilidades. Agradeço de coração a oportunidade. Por mim, continuaria aqui até amanhã, mas não dá. Não dá. E fica o convite para vocês adquirirem a obra Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, que contempla grandes autores como Haroldo Dutra Dias, Simão Pedro, Arthur Valadares, André Moreira, e os recursos desse livro serão para que a gente possa manter as atividades da nossa querida Rede Amigo Espírita, do nosso querido amigo José Aparecido, que faz um trabalho hercúleo no Brasil inteiro. Esse homem não para. Às vezes ele tem que lançar um programa no meio de uma viagem, tem que estacionar o carro, abrir um notebook. A gente chega atrasado na palestra, mas o vídeo vai para o ar. O vídeo vai para o ar. São 17 milhões de pessoas e quem puder nos ajudar, fica o carinho, é um preço acessível. Quem não puder, a gente aceita um abraço, tá? E Deus abençoe todos vocês. Muita paz. A casa de vocês é incrivelmente linda. Me acalmou, porque eu estava nervoso. Não sei quem me ajudou, mas fica aqui o carinho. Curtam a Rede Amigo Espírita, curtam o Facebook, curtam o YouTube, vocês vão ter acesso a conteúdo exclusivo de vocês. Porque parece que nasceu uma parceria da casa aqui hoje com a Rede Amigo Espírita, e a gente quer alcançar muitas outras casas. Deus abençoe, Jesus acompanhe todos nós. Amém. E neste momento, vamos agradecer pelas gotas de ensinamento que adentraram em nosso subconsciente e que vão cuidar de tudo o que aqui viemos buscar. Agradecemos ao nosso Pai, ao nosso Mestre, agradecemos à nossa querida Mãe, a pleiade de espíritos aqui presentes, a Joana e aos nossos mentores. Que possamos efetuar o tratamento e retornarmos seguramente aos nossos lares. Que assim seja, graças a Deus.